Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. A preocupação com o tema da felicidade é uma coisa que vem de há muito tempo na civilização humana. Mas especialmente se debruçaram sobre esse assunto os primeiros filósofos gregos. Isso porque foi exatamente na Grécia Antiga que existiram esses homens apaixonados pela sabedoria que nós passamos a conhecer como filósofos. Na verdade, a filosofia ela é um estudo racional sobre a existência humana. E esses filósofos começaram a especular o que seria realmente a felicidade. A primeira associação que foi feita por eles é que a felicidade é a ausência da dor. Esse foi o conceito tomado a princípio. Ele não durou muito tempo para que fosse sucedido por uma corrente de pensamento, que são os hedonistas, que classificaram a felicidade como a busca do prazer. Porque entenderam eles, especialmente liderados por Aristippos de Cirene, que quando eu busco coisas que me dão prazer, eu esqueço a dor. E vejam que esse pensamento, ainda muitas vezes, ele é tomado por nós como uma verdade. Não por isso nós dedicamos sempre algumas horas do nosso tempo que nós temos livre para buscar aquilo que mais nos interessa. Então, por exemplo, alguém vai buscar um grupo de amigos, a conversa com os amigos queridos, outros vão buscar as viagens, outros vão buscar, por exemplo, fazer compras, né? Tudo no sentido de que isso lhe propicie prazer e acreditando que isso vai lhe trazer a felicidade. Mas, na verdade, os filósofos hoje já concluem que há três áreas principais do prazer em que nós mais nos dedicamos, que são as áreas de descansar, a área de comer e a área de amar. O amor aqui no sentido não cristão, mas o amor no sentido mais vulgar, o amor do cônjuge, o amor mais tomado como uma afetividade sexual. Entretanto, se nós examinarmos, quando nós nos jogamos a qualquer desses três tipos de prazer de maneira desvairada, excessiva, nós percebemos que o resultado não é o prazer. Vou citar, por exemplo, a questão do comer. Todo mundo aqui, certamente como eu, se lembra e sempre gostou da comida da mamãe. E às vezes a gente ia almoçar na casa da mãe, ou às vezes alguns de nós ainda vão, e aí a mãe faz exatamente aquele prato que a gente prefere. E aí a gente come uma vez, repete a segunda e às vezes acaba repetindo a terceira. O resultado nós já sabemos. Não haverá prazer, haverá dor, né? Porque nós certamente exageramos. Não é diferente quando a gente pensa no descansar. O descansar é bom, mas quando, por exemplo, no final de semana a gente dorme demais, acorda às vezes quase próximo ao meio-dia, a sensação, quando a gente vê que o dia já passou a sua melhor parte e nós não aproveitamos, não é de prazer. Pelo contrário, a gente fica decepcionado por ter perdido aquele final de semana. E a mesma coisa na área da sexualidade. Quando o prazer do sexo é levado ao extremo, a coisa deixa de ser prazer, passa a ser, na verdade, um sofrimento. Então foi necessário que esse conceito fosse revisto, de que a felicidade é o prazer, porque o prazer é eliminador. E então surgiu o Epícoro, que trouxe para nós uma corrente filosófica que chama-se epicurismo. E ele então passa a dizer que a felicidade está no poder. Poder que interessa a tantos de nós, né? Muitas vezes a gente não se percebe o quanto a gente é tentado pelo poder, né? E o poder é ter. Quem pode, tem. Quem tem, compra. Quem compra, goza e é feliz. Essa é a teoria epicurista. Mas, na verdade, a gente percebe que existe gente que sofre por não ter. E então, o ter passa a ser um objeto de sofrimento. O Divaldo conta a história de uma colega de trabalho dele, que conviveram por longos anos na repartição pública em que ele trabalhava, e ele então sempre dizia que essa pessoa se confessava infeliz. E ele então procurava conversar com ela, animá-la e perguntava, mas por que você é tão infeliz?
E ela então reclamava muito porque ela tinha que trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então ela dizia, quando eu terminar meus estudos, então certamente eu me sentirei mais feliz. Porque daí eu vou ter mais tempo para dedicar às coisas que me dão prazer. Passaram-se os anos, ela terminou os estudos, então de volta foi e perguntou, e agora? Terminou os estudos? Terminou. Você está feliz? Ela disse, quase. Porque na verdade o estudo não é nada se você não transformar num ganho. Se você não tiver uma compensação do ponto de vista financeiro por todo aquele esforço. Então agora a felicidade para ela era ser promovida. Então ela dizia, eu vou ser ainda um pouco infeliz enquanto não alcançar essa promoção. E passou-se os anos e um dia ela foi promovida. Então o Divaldo chegou e perguntou, agora está feliz? E ela disse, mais ou menos, né? Porque eu moro muito longe e vim lá da onde eu trabalho, é muito distante, e eu pego 2 ônibus, então agora eu preciso juntar um dinheirinho para comprar um carro e daí eu vou me sentir feliz. Um dia ela apareceu na repartição de carro, o Divaldo então perguntou, e agora você está feliz? E ela, quase, né? Porque eu estou gastando muita gasolina e agora eu precisava, na verdade, de uma casinha um pouco mais perto. Então, se eu tivesse uma casinha mais perto do meu serviço, eu me sentiria feliz. Passou-se o tempo e ela comprou a casinha. Naquela época, a gente ganhava a casinha e um carnê de 30 anos para pagar no sistema financeiro de habitação, né? Então, você ficava muito feliz e radiante, né? Até receber o tal do carnê. E aí, o Divaldo, então, sabendo que ela se mudou, perguntou, e agora você está feliz? E ela disse, quase. Porque agora eu estou morando sozinha, aquela casa me dá uma tristeza, eu ficar a noite inteira sozinha, agora eu preciso arrumar um marido. Então passou-se o tempo e o Divaldo diz, e por incrível que pareça, ela arrumou um marido. Né? E aí eu cheguei e perguntei, agora você está feliz? Porque agora você já terminou os estudos, já teve a promoção, já comprou o carro, já comprou a casa e arrumou até marido. E ela disse, quase. Porque o que é de um casal que não tem filhos? E então passou-se alguns anos e ela então foi mãe e o Divaldo então perguntou, agora você está feliz, né? Completou tudo o que você pensava. Ela disse, quase, porque agora eu tenho que fazer esse menino estudar. Então vejam que voltou ao ponto inicial, que é terminar os estudos. Então nós sofremos pelo que não temos. Mas também tem aqueles que sofrem pelo que têm. Não deixa o carro estacionado lá na frente do centro, porque vai que alguém arranha. Não gosta de receber visita em casa porque vai sujar. Não gosta que levem criança pequena na sua casa porque vai estragar os móveis. Tem, mas não usa. Porque usar significa perder. E quem tem muito apego ao que tem não quer perder nada. E então sofre porque não quer usar. Dizem que na verdade a melhor coisa não é ter, é esperar. Então, por exemplo, a espera da noiva para casar, né? Todo aquele encantamento, aquela expectativa do dia do casamento, né? Dizem que depois do dia do casamento, quem faz festa e faz tudo, isso que é horrível, né? Que quando termina a noite, tudo que você quer é dormir, porque não aguenta mais tanto convidado, e tanto parabéns, e tanto beijinho de todo mundo. Mesma coisa no aeroporto, você vê uma pessoa buscar alguém no aeroporto, naquela alegria, felicidade, alguém vai chegar, faz muito tempo que eu não vejo, tudo mais, chega aquela euforia, grita, aperta, abraça, e 2 minutos depois saiu na frente e outro atrás. Acabou o encantamento, já não tem mais toda aquela necessidade de se enxergar. Então parece que essa escola também deixou uma lacuna, porque parece que só o ter também não traz felicidade. E então surgiu um outro filósofo, um filósofo que chamava-se Diógenes. E o Diógenes dizia que felicidade é não ter. Porque ele dizia, quem não tem problema. E às vezes eu quase consigo concordar com o Diógenes, principalmente para nós que moramos no Brasil, né? Você compra uma coisinha, já vira imposto, né? Já vira em prestação, já vira em manutenção. Então, às vezes até eu me sinto simpático à ideia do Diógenes, que o ideal é não ter. Então, para ele vivia num barril. Foi ele que deu a ideia para o Chaves, que a gente vê na televisão, de morar dentro do barril. A única diferença é que ele, filósofo, era mais esperto, né, um amante da sabedoria, ao invés de deixar o barril em pé, como Chaves, né, que quando chovia enchia d'água, ele virou o barril, né? Então usava também como teto sobre sua cabeça. E uma história interessante é que esse importante filósofo, que era muito conhecido,
que viveu a época de Alexandre o Grande, que muitos de nós já assistimos o filme, né? Daquele jovem conquistador que com 20 anos tornou-se o rei e saiu da Macedônia conquistando boa parte do mundo. Alguns dizem um dos maiores conquistadores do mundo, porque em termos de extensão geográfica, talvez ninguém tenha conseguido conquistar o que ele conquistou. E ele então um dia tomou Corinto, que era a cidade do nosso Diógenes. E ele chegou lá e chamou a pessoa que dirigia aquela comunidade, né? Nós sabemos que os conceitos de república foram fundados pelos gregos, então os gregos eram dirigidos através de uma república, através de representantes do povo, e esses comandantes, aqueles que governavam a cidade, então foram chamados pelo Alexandre, e o Alexandre disse: olha, eu aqui dominei, é meu, mas eu quero conhecer Diógenes. Vejam que uma coisa interessante que a gente não se dá conta de Alexandre o Grande, que ele teve como um dos professores Aristóteles. Então, quando a gente estuda no colégio lá, que nós tivemos o Sócrates, né, o grego mais famoso entre os filósofos, que foi professor, né, me fugiu o nome agora aqui, se alguém puder me ajudar? Platão. De Platão, e que depois Platão teve seu principal aluno, o Aristóteles, né? Pois bem, o Aristóteles também educou Alexandre o Grande. Então ele tinha essa admiração, essa veia do filósofo, né? E ele disse: olha, me traz aqui o Diógenes que eu quero conhecê-lo. E o governante ela falou: ó, Diógenes é difícil convencê-lo de alguma coisa, eu acho que ele não vem. Ele disse: bom, se ele não vir até aqui, eu vou destruir tudo, vocês não tem mais nada, porque a cidade eu vou acabar com tudo, vou botar fogo em tudo. Aí então ele foi desesperado lá e disse: ó, Diógenes, você precisa ir lá conhecer o Alexandre, né, o imperador, porque senão ele vai botar fogo em tudo, a gente não vai ter mais nada. Ele disse: se vocês não vão ter mais nada, vão ser felizes, então eu vou ficar aqui, né, porque daí eu resolvo o meu problema, né? Resolvo o problema de todo mundo, vou trazer felicidade para a cidade, né? Tudo incendiado, ninguém mais tem casa, todo mundo morando em barril. Então tiveram que levar a notícia para o Alexandre que Diógenes não vinha. Então o Alexandre montou toda a sua, né, quantidade de militares que eu seguia, a sua guarda, né? E cavalgando foi até lá conhecer o Diógenes. Interessante que quando ele chegou, o Diógenes estava tomando seu banho de sol, né? Porque ele tomava banho de sol todo dia. E aí o Alexandre chegou e parou o cavalo entre ele e o sol, fazendo sombra sobre ele. E daí então ele se apresentou, o Alexandre, dizendo que ele era o grande dono da maioria das terras que existiam no mundo, e que tinha grande admiração pelo Diógenes, que ele podia pedir o que ele quisesse, que ele ia providenciar e trazer para o Diógenes e dar para ele. Então o Diógenes responde: olha, eu não quero nada do senhor, agora não me tire o que o senhor não pode me dar. E o que ele não podia dar? O sol. Não? O sol era um privilégio que ele não podia dar para o Diógenes. Mas se nós imaginarmos que ninguém tenha nada, parece que também nós não resolvemos todos os nossos problemas, né? Porque quando a gente não tiver nada, a gente vai precisar de alguém que a gente peça um auxílio, né? Um prato de comida, um remédio quando estiver doente, um agasalho quando estiver com frio. E como ninguém tem nada, não vai ter ninguém para nos ajudar. Então parece que essa é uma ideia que também não deu certo. Então nasceu uma nova corrente de filósofos, que são os estoicos, que acreditam, na verdade, que você não tem como não passar pela dor. Zenão de Sítio é aquele que lidera essa corrente de pensamento. E ele diz o seguinte: a dor não importa, você vai passar pela dor. Só importa duas coisas: a virtude e o vício. Porque o vício te escraviza. E a escravidão do vício vai te trazer mais sofrimento. Mas se você for virtuoso, você pode enfrentar a dor com coragem e fazer com que ela seja menor do que realmente ela parece ser. Então você tendo uma atitude, vamos dizer assim, mais positiva em relação à dor virá acontecer, mas ela vai certamente fazer você sofrer muito mais, muito menos do que você sofreria se rendesse a ela. Então, um novo ponto de pensamento se construiu a respeito da felicidade. Mas ninguém certamente tratou desse tema com maior habilidade que o nosso Sócrates. Não só porque Sócrates era o maior entre todos os filósofos gregos, mas porque foi um dos maiores
homens que viveu sobre a terra, um dos maiores sábios, um dos maiores emissários de Jesus que nós tivemos notícia, é exatamente Sócrates. E Sócrates dizia que para você ser feliz, você precisa se livrar de 3 coisas: da culpa, do remorso e do conflito. 3 coisas simples, né, gente? Como é simples, a gente não tem nenhuma dessas 3 coisas, nem culpa, nem remorso e nem conflito, né? Olha, o mundo atual que nós vivemos, então, parece assim uma coisa de outro mundo, alguém que não tem essas 3 coisas. Então ele diz assim: feliz é quem tem uma consciência limpa, um caráter reto e um coração apaziguado. Porque quem tem essas 3 coisas, não tem as que ele disse que não pode ter. E veja como o pensamento de Sócrates sempre vai se ajustar muito ao pensamento espírita. Porque nós espíritas também dizemos que é preciso primeiro tirar as imperfeições de nós, para que possa caber dentro de nós as virtudes. Então é preciso primeiro que a gente resolva tirar de dentro de nós o vício, o mal, a culpa, o remorso, o conflito. Quem tem fé no futuro tem muito menos conflito, porque sabe de determinadas coisas, ou tem certeza de determinadas coisas, que não lhe permite ficar conflitando dentro de si, se tal coisa deve ser feita assim, ou tal coisa deve ser feita daquele jeito. Então, quem consegue viver sem os conflitos é exatamente a pessoa que tem o caráter reto. Por conseguinte, quem tem um coração apaziguado não tem remorso. Quem tem uma consciência tranquila não tem culpa. Então esse pensamento de Sócrates é que parece expressar melhor dentre os gregos aquilo que realmente representa a felicidade. E vejam, Sócrates é uma figura curiosa, porque a maioria dos filósofos, dos grandes pensadores, eles são muito bons de conversa, né? Tanto é que, dentre os gregos, existiam aqueles que eram acusados exatamente de pregar algumas coisas que eles não faziam. E isso é uma coisa muito comum, a gente vê muito gente que prega uma coisa, mas não faz. O mais raro é se ver pessoas que pregam as coisas e fazem. Nós temos, por exemplo, Jesus. Tudo que Jesus pregou, ele falou, mas ele fez, para ele deixar evidente a todos nós que aquilo era um modelo, que aquilo era uma maneira de se viver. Sócrates também foi um homem muito correto. Então, por exemplo, quando ele foi preso, porque ele foi acusado por aqueles que governavam a república, de que ele estava corrompendo os jovens. O que era corromper o jovem? Era ensinar os jovens que tinham que ter um coração apaziguado, um caráter reto, uma consciência tranquila. Isso para eles era perverter os jovens. Então eles acusaram Sócrates de perverter os jovens, porque ele, por natureza, como todo filósofo, era um professor, e os professores sempre preferem semear em terra fértil, né? E o coração do jovem é sempre terra fértil, e ele pregava exatamente nas praças, como Jesus. Então ele foi preso e julgado. Quando ele estava preso e já condenado à morte, e a sua morte foi pela ingestão de veneno, o veneno chama-se cicuta, então um dos seus grandes discípulos, que foi Críton, ele então providenciou subornar o guarda para que Sócrates pudesse fugir da prisão. E ele então vai na calada da noite e chega na prisão e diz: mestre, eu vim libertá-lo. E Sócrates diz: me libertar de quê? Só está escravizado quem tem vício, eu não tenho vício, então eu não estou preso em lugar nenhum. Mas mestre, o senhor está na prisão, veja as grades na janela. E ele diz: pelo contrário, eu estou totalmente livre. Preso está aqueles que me condenaram, esses estão presos. Mas mestre, eu preciso e quero que você venha comigo. Ir para onde? Para fora da prisão. Mas como eu faria isso? Eu já subornei o guarda. E ele diz: Críton, tu queres que eu ceda teus planos de fugir por subornar um guarda para que eu vá para o mundo pregar a retidão? Então é o homem que vive aquilo que prega. Quando a sua esposa diz: Sócrates, o que mais me dói é que tu és condenado sendo inocente. E ele diz: e você preferia que eu fosse culpado? O inocente é consciência tranquila. Não tem problema de você enfrentar a morte se você não tiver com a consciência pesada. Ele não tinha motivos para ter a consciência pesada. Então a morte para ele era simplesmente um continuar. E certamente ele tinha concepção da vida após a morte.
Quando eu lhe pergunto, mestre, o que queres que fizemos com o teu corpo? Joga numa vala, porque o corpo não vale nada. E Sócrates, assim como Cristo, corta todo o tempo da civilização para o nosso dia nos falar presentemente, nos falar palavras que ao nosso tempo ainda nos chocam pelo quanto são evoluídas, pelo quanto são sensatas, pelo quanto demonstram de moralidade ainda para o nosso tempo, passado 2.600 anos, 600 anos mais que Cristo. Então deixe a sua mensagem para que nós realmente ainda consigamos refletir sobre ela, considerando todos nós, o mundo inteiro, como o maior filósofo grego. E os maiores filósofos de toda a nossa era são os gregos. Depois então dos gregos vem Jesus. E Jesus é aquele que mais surpreende quando ele fala da felicidade. Porque Jesus não fala felizes, ele fala bem-aventurados. O bem-aventurado é feliz, porque ele tem aventura. Aventura é a felicidade. E Jesus coloca 8 características na pessoa feliz. Eu vou citar 3 para que a gente raciocine nessas que mais me interessam na noite. Mas nós temos lá, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, as 8 para nós estudarmos depois. Então Jesus diz assim, ó, feliz é quem sofre, chora. Vejam como é uma mudança radical em relação à filosofia. Jesus diz, feliz é quem tem sede e fome de justiça. Feliz é quem é perseguido. Que coisa incrível, porque essas 3 características são de gente que tem dor. É do injustiçado, é do perseguido, é do sofrido. É esse homem que Jesus diz que é feliz, mudando totalmente a perspectiva que nós tínhamos até aquele momento. Porque Jesus traz um conceito que os gregos não conseguiram compreender e que muitos homens contemporâneos, ditos doutores e entendidos, sábios da nossa época, ainda não conseguiram entender. Jesus vem falar de um reino que não é desse mundo. Quando ele é levado a Pilatos, para que então Pilatos possa condená-lo à morte, já que os judeus não podiam condenar ninguém à morte, a lei romana proibia que o sinédrio condenasse qualquer pessoa à morte. Só uma autoridade romana poderia condenar alguém à morte. E o sinédrio não queria uma punição para Jesus, uma punição qualquer. O sinédrio queria que Jesus fosse morto. E as pessoas que tinham autoridade judaica na época queriam a morte de Jesus. Era de novo o mesmo problema de Sócrates. Quando você traz a verdade, quando você traz a iluminação, você se torna inimigo daqueles que vivem na sombra. E então eles levam até Pilatos, e Pilatos pergunta, tu és rei? Porque essa é a acusação. A acusação que pesa sobre Jesus é porque ele diz que é rei. E na verdade ele nem diz que é rei, mas as escrituras dizem que ele é o rei. Porque o Messias é o rei de uma nova era. É o rei que virá quando todos estiverem em paz. Esse é o conceito Messias. E ele se diz o Messias. E ele faz questão de, em todos os momentos da sua vida, testemunhar as escrituras escritas 500, 600, 1000 anos antes da sua vinda. Então, Jesus é levado lá sob a acusação de que ele se diz rei. O que para um romano seria uma afronta. Porque o romano já tinha escolhido Herodes como o rei dos judeus. Então Pilatos lhe pergunta, tu és rei? E Cristo responde com outra pergunta, é tu que o dizes ou eles que te disseram? Ora, mas eu não sou judeu, como eu vou saber se você é rei? Eu vim testemunhar a verdade. Mas o que é a verdade? Pergunta então Pilatos. E o que Jesus diria para Pilatos sobre o que é a verdade? A verdade é a vida de Jesus. Você precisaria passar 33 anos com Jesus para entender o que é a verdade, porque Jesus é a verdade. Era uma pergunta que não poderia ser resumida no linguajar humano. O que é a verdade? A verdade é tudo que Jesus testemunhou para nós. Então esse conceito que Jesus traz de uma vida depois dessa vida, onde as compensações se darão, é um conceito para a época totalmente inovador. Eu me arrisco a dizer que para a nossa época, passado 2000 anos, ainda é inovador.
que muitos de nós ainda se perguntam, e até espíritas, o que vai acontecer comigo o dia que eu morrer? Primeiro que você não vai morrer, quem morre é o corpo físico. A verdade, ele não morre, ele se desagrega. Porque a nossa ciência já diz que tudo se transforma. Então o nosso corpo se transformará em outras coisas, em outras moléculas que terão outra destinação. Mas ele se desagrega porque não está mais ligado ao espírito, não está mais ligado a mim, a você, que realmente é inteligente e continua vivendo. Mas nós ainda nos perguntamos, o que vai acontecer? O que será que vai haver? Será que existe realmente esse mundo espiritual? Ou será que essas conversas de André Luiz e Emmanuel é tudo ficção? É gente que fica inventando. E aí a gente começa, né, a acreditar em algumas teorias conspiratórias, né? Como se a gente não tivesse toda a civilização comprovando a vida após a morte. E as pesquisas recentes, cada vez mais, chegando a essas conclusões, inclusive fazendo materializações em laboratório hoje, para estudo científico. Gente séria, gente que está cumprindo o grande papel que o religioso não cumpre, que está realmente conseguindo nos trazer a verdade aos nossos olhos. Então Jesus, ele traz uma perspectiva que muda totalmente tudo o que a gente tinha visto sobre felicidade até aquele momento. Ainda assim, nós, que muitas vezes nós dissemos cristãos, muitas vezes agimos como epicuristas, hedonistas. E muitas vezes nós nos deixamos levar por esses pensamentos, porque esses pensamentos são dominantes. Porque às vezes nós, como cristãos, convivemos com um monte de gente que não tem a prática de raciocinar sobre os conhecimentos que Jesus trouxe à nossa luz. Kardec também viria a se debruçar nessa questão durante a codificação espírita. Então, por exemplo, quando nós analisamos lá o capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos ver uma comunicação importantíssima do cardeal Morlot. O cardeal Morlot foi um cardeal da Igreja Católica, que era cardeal na França, em Paris. E ele, então, um ano após o seu desencarne, e apenas um ano após o seu desencarne, vem nos falar sobre a felicidade. Nós falamos que a felicidade não é deste mundo. E o seu raciocínio é muito interessante, porque ele nos mostra que a Terra não tem a destinação, o objetivo de nos trazer felicidade. Que a Terra, ao seu tempo, e agora nós temos que nos acostumar a falar sobre o tempo em que éramos mundo de prova e expiação, né? Porque já não o somos mais. Então, ao seu tempo, a Terra tinha um propósito de provas e expiação. Um propósito de nos trazer as consequências dos nossos atos e nos propiciar a oportunidade de provar o que já adquirimos. Então é mais ou menos o seguinte: se você vai para uma escola, numa escola você vai encontrar horas de estudo. Você não vai encontrar o recreio. Tá certo que muitos de nós fomos para a escola e só gostavam do recreio, mas não era o que era planejado dentro da escola. Planejado dentro da escola era que nós tivéssemos aulas, né, com os professores, prestássemos atenção, ficássemos sentados na carteira e com a atenção ligada para aprender alguma coisa. Esse era o propósito. Aí tinha os 15 minutinhos de recreio que a gente dava uma relaxada, né? Então o cardeal Morlot diz que a nossa felicidade é de pequenos momentos que a gente consegue se sentir bem. Mas o propósito de estarmos aqui não é nesse momento a gente alcançar essa felicidade. O propósito é nos prepararmos para uma felicidade que virá. E na sequência, no mesmo capítulo, nós vamos encontrar também uma mensagem de Gerardine, que era uma senhora poetisa que desencarnou 6 anos antes. Ela, inclusive, era amiga, né, de Victor Hugo. Foi ela que, 4 anos antes da codificação, visitou Victor Hugo quando ele estava exilado por Napoleão. E ele tinha um detalhe importante da vida dele, que ele perdeu uma filha. A filha casou-se e foi para a lua de mel. E na sua lua de mel foi fazer um passeio de barco com o esposo. E esse barco
virou. E o casal morreu, recém-casado, em lua de mel. Então isso era uma tragédia na vida de Victor Hugo. E ela então vai visitar ele durante o exílio, ele estava preso. E ela então, com uma mesinha, porque era o que se tinha antes da codificação, o fenômeno das mesas girantes que se comunicavam, ela consegue obter a comunicação da filha, o que faz com que ele se converta ao espiritualismo, porque não existia espiritismo ainda. Então Gerardini vai nos dizer, nessa mensagem que nos interessa, falando da felicidade, que felicidade nós temos que ver nas consequências do que nós fizemos. E ela diz para nós o seguinte: veja, por exemplo, um estudante que tem uma prova no dia seguinte e que os colegas passam no quarto e dizem: olha, fulano está fazendo uma festa, vamos todo mundo para a festa, se divertir. E ele diz: não, amanhã eu tenho prova, eu vou ficar estudando. Eu não posso ir para a festa porque eu preciso estudar, porque amanhã tem prova. E ela diz que essa é a representação do que nós estamos vivendo sobre a Terra. E nós temos que ver a consequência do ato, porque aquele que vai na festa, não estuda, não se prepara e no outro dia roda na prova. O que acontece com quem roda na prova? Todos nós sabemos, repete de ano. Fica na mesma situação, não evolui, não avança. Esse é o que vai para a festa. É o que quer ser feliz aqui sobre a Terra. Mas aquele que cumpre o seu papel de estudante, que deixa de ir na festa e passa a noite estudando, no outro dia ele tira boa nota. E tendo a aprovação nos seus estudos, ele vai então ter uma felicidade de experimentar aquela carreira, um bom emprego, uma boa remuneração. É sobre essa ótica da consequência do ato que a felicidade precisa ser examinada. Então, quando nós dissemos: eu sou infeliz porque eu tenho que estudar a noite inteira, como uma amiga do Divaldo dizia, né, que o problema dela era estudar, nós que temos o conhecimento espírita, nós pensamos exatamente o oposto. Ainda bem que aqui eu posso estudar. Eu brinco muito, especialmente quando a gente está em grupo de estudo, que eu gosto de relacionar nós espíritas com uma comunicação que tem no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, onde lá é citado que o mentor espiritual do Brasil, ele pede permissão ao Cristo para que ele convoque espíritos que estão sofrendo há muito tempo para servirem nas linhas espíritas. E Cristo, com o coração bondoso, sim, vai, convide. E o livro diz então que ele vai nas cavernas buscar os futuros espíritas. Se me permite a analogia, foi me buscar na caverna. Diz: olha aí, você quer servir nas lides espíritas? E eu lá sofrendo na caverna. Não tinha livro, não tinha luz, era uma escuridão o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Disse: eu quero. E aí quando a gente reencarna, e tem luz elétrica, e tem automóvel, e tem livro à vontade, e tem internet, e tem computador em casa, a gente diz: eu estou sofrendo. Alguns entram em depressão, porque estão sofrendo. E aí eu gosto de brincar no grupo de estudo: olha, vocês não esperem para depois de desencarnar, que vocês vão voltar, nós vamos voltar para aquela gruta lá que a gente vivia. Porque a gente não foi fiel, a gente não aproveitou a oportunidade, a gente é um estudante que foi para a festa de noite. Então a gente está sempre esperando: não, amanhã, tem um chavão, né, que a gente diz dentro da doutrina. A gente, quando é novo, diz que é muito novo, tem que aproveitar a vida. Quando fica mais velho, a gente diz que agora é hora de ganhar dinheiro, porque afinal de contas ninguém vive sem, né? Só o Diógenes que vive sem dinheiro. E quando a gente está muito velho, a gente está sem saúde e diz: cara, eu não aguento, toda hora está lá no centro. Então a gente está sempre na desculpa. E aí então a gente que foi lá convidado na caverna, quer voltar para onde? Para a caverna. E daí não vai ter nem vela para a gente acender uma velinha e poder folhear um livro. Então é bom a gente tentar aproveitar o momento que a gente está aqui, para que a gente realmente consiga alcançar esse merecimento de ter boas consequências sobre o bom comportamento. Uma coisa que muito me admira é que a vida física, a vida que nós encarnados, ela nos ensina quase tudo sobre a vida espiritual. A gente que observa pouco. Então todo mundo tem na família aquele parente que desde cedo foi estudioso, dedicado,
centrado, né? Que sempre se entregou às coisas boas, aproveitou bem o seu tempo, e todo mundo tem na família folgado, que matava o colégio, né? Que não queria nada com nada, que sempre que podia passava a conversa em todo mundo, né? Que arrumava um bom emprego e deixava o emprego porque tinha que fazer uma viagem, aproveitar alguma coisa. E nós temos, com o passar dos anos, a visão do que acontece com um e o que acontece com o outro. Eu estou aqui supondo que a família de vocês é igual à minha, né? Porque na minha família os folgados se deram mal e os responsáveis se deram bem, né? Ou seja, se deram bem do ponto de vista da vida reencarnada, da vida física, das regras que nós temos para o mundo dos vivos. Não é diferente na pátria espiritual. Não é diferente o nosso horizonte em relação à vida futura. Se nós cumprirmos de fato as nossas obrigações e aproveitamos nossas oportunidades, a consequência natural será um bem-estar. Será estarmos bem. Embora seja importante nós entendermos que Kardec faz na Revista Espírita de março de 1865 uma síntese do que seja a felicidade. Quando ele diz que a felicidade deriva das características próprias do indivíduo e não do meio em que ele vive. Vou repetir, Kardec afirma que a felicidade deriva das características próprias do indivíduo e não do meio que ele vive. Então não importa se ele tem, não importa se ele não tem, não importa o que ele está vivendo, se ele está viajando, se ele está trabalhando, se ele está gastando, não importa efetivamente as características que nos cercam, o ambiente que nos cerca, as oportunidades que nos cercam. O que importa é o que eu sou. É isso que faz nós sermos felizes ou não. E eu aqui abro um parênteses para rapidamente falar de uma pessoa conhecida de nós espíritas, que é Bezerra de Menezes, quando ele então comemora os seus 50 anos de desencarne, 100 anos de desencarne, e ele então recebe uma mensageira que vem de Maria, porque nós todos identificamos na literatura que Bezerra de Menezes se apoia muito sobre a autoridade moral de Maria. Ele evoca muito Maria para lhe amparar e para ajudar com o sofrimento que ele vivencia todo dia. Então essa emissária de Maria vem na solenidade em que ele discursa, falando exatamente, humildemente, né, do seu devotamento, do seu trabalho, dos seus sacrifícios. E aí essa emissária se faz presente e diz: olha, Maria manda para homenageá-lo que você pode escolher ir para o mundo que você quiser habitar. E o que Bezerra Menezes responde? Ele diz: diga à minha mãezinha que se ela quiser me fazer muito feliz, se ela quiser me dar aquilo que eu mais quero, me permita continuar aqui, servindo a esse mundo que ainda tem tantos sofredores que precisam de amparo. Não é o meio que faz ele feliz. O que faz ele feliz é o que ele já é. Não importa para onde ele for. Não importa a situação que ele esteja. Vejam que coisa interessante Jesus. Será que Jesus precisaria estar entre nós? Será que Jesus precisaria ter vindo nos trazer o seu testemunho, já que ele nos ofereceu tantos dos seus emissários, como tantos que eu citei, Sócrates, Kardec, Zenão de Sítio? Será que ele também precisaria trazer a sua mensagem, e outros que eu não citei, né? Como Buda, por exemplo? Mas ainda assim, dizem que ele se preparou por anos e anos para poder reencarnar aqui na Terra. Por quê? Porque a sua condição energética não conseguiria se habituar à nossa atmosfera fluídica. Era um sofrimento para ele conseguir adaptar o seu perispírito a essa nossa vibração constante. Mas mesmo assim ele fez. Ele poderia ter vindo do jeito que ele quisesse, nas condições que ele quisesse, mas ele preferiu vir na condição dos felizes, que ele dizia que é feliz. Porque Jesus sofreu. Jesus foi perseguido. Jesus foi injustiçado. Porque ele queria dizer para nós que ele era feliz. Como é que ele ia dizer para nós que ser feliz é isso e ele seria outra coisa? Então ele quis deixar para nós
evidenciado que ele não só estava dizendo que feliz é aquele que está nessa situação, mas que ele optava por essa situação para ser feliz. E nós, tantas vezes que nós dissemos acreditar em Cristo, fugimos, né? Que nem gato escaldado que atira um copo para o lado dele, um copo de água para o lado dele, de qualquer dessa situação. Quando a gente já vê a dor aproximando, aí a gente já vira cristão, já entra em oração e diz: Senhor, afasta de mim todo esse sofrimento, porque eu não mereço. Pior ainda a gente dizer não mereço, né? Porque a consciência está ali, ó. Merece sim, né? Merece. Você sabe o que você já aprontou. Então, essa revelação de Kardec é confirmada pelo Cristo, é confirmada por Bezerra de Menezes. E vejam, se esta verdade não fosse absoluta, nós estaríamos ao abandono aqui sobre a Terra. Porque nenhum espírito feliz ia querer ficar aqui com a gente. Eles diziam: tchau para vocês. Vocês têm problema, eu já resolvi os meus. E eles estão aqui porque eles são felizes, independente do meio onde eles estão vivendo. E nós não vemos espíritos de luz, mesmo quando estão encarnados, e aqui nós poderíamos falar de Chico Xavier, de Irmã Dulce, poderíamos falar de tantos outros que já estiveram nos dando exemplo. Eles não vêm aqui reclamar dinheiro, poder, conquistas materiais. Quem a gente vê em nome de Cristo reclamar essas coisas é os que não vivenciam o cristianismo. Então aí nós começamos a entender esse pensamento que felicidade está expressa naquilo que Jesus resumiu a lei e os profetas: fazer aos outros o que gostaríamos que nós fizéssemos. Quando a gente estiver em depressão, não adianta a gente pensar assim: eu vou ali fazer um carnezinho, né? Carnezinho é uma coisa que sempre dá uma estimulada na gente, né? Vou ali fazer um carnezinho, né? E aí eu trago alguma coisinha nova para casa e vou me sentir bem. A gente então vai no mercado, compra uma cesta básica e vai a um local que a gente possa dar aquela cesta básica a uma pessoa que está passando necessidade. Aí a gente vai se sentir feliz. É interessante, ainda essa semana, nós passamos por uma situação familiar em que uma pessoa muito próxima a mim, por uma coisa bastante simples, teve que ir no hospital, e o hospital que estava próximo era um hospital público. Ela saiu de lá dizendo assim: nossa, eu fiquei com vergonha de dizer que eu estava doente e precisava de médico. Mas por quê? Porque agora você vai no hospital, você não pode entrar, né? Só entra o doente, você fica do lado de fora esperando. Se você vê essa quantidade de maca, de pessoa quebrada, arrebentada, sem braço, perdeu o braço, perdeu a perna, perdeu não sei o que tem, e eu ali com uma coisinha simples, uma bobagemzinha, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Porque mudou a sua maneira de enxergar as coisas. Porque naquele momento ela foi suscitada a ter um pensamento real. Vocês já viram que hospital, casa para idoso, funerária e cemitério são coisas que cada vez estão mais longe da cidade? É para a gente pensar que essas coisas não existem, que daí a gente se transforma uma pessoa que acredita que tudo é felicidade. E isso é feito pelos marqueteiros, porque eles querem que a gente seja consumista. Eles querem que a gente compre, porque isso representa ganhos financeiros para as empresas. Eles são pagos para nos colocar na cabeça que nós somos felizes quando a gente compra, quando a gente gasta, quando a gente adquire. E a gente entra nessa, porque o cenário é montado para isso. Então, quando a gente entra numa situação em que a gente visita um lar de idoso, né, como é o caso aqui das pessoas aqui da casa que vão, quando a gente é obrigado a entrar num hospital, quando a gente é obrigado a ir num enterro de um familiar, aí a gente dá uma... Opa, cara, que mundo é esse que eu não estava mais vivendo nesse mundo? Esse é o mundo real. Esse mundo é realmente o mundo que existe. Que a gente às vezes se esquece de viver nele. E vive naquele mundo do Face, que mostra todo mundo sorrindo, viajando, né? Paisagens maravilhosas, todo mundo se ama. Né? O meu amor querido de 30 anos, né? Que todo dia brigamos, derrubamos uma casa aqui, se pegando, né? Essa parte última não vai, né? Só vai a primeira, porque no Face não pode escrever muitas palavras, né? Então só vai as primeiras palavras. Então esse é o mundo real em que realmente nós precisamos viver. A ciência, ela tem nos dado grandes benefícios. Então a ciência determinou que há 4 hormônios da felicidade. Eu vou ler aqui porque não é minha área também conhecer a parte da saúde.
E esses hormônios da felicidade são endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina. Quem tem esses hormônios está feliz. Vamos descobrir como é que a gente produz, porque hormônios são produzidos pelo nosso corpo. Vamos descobrir como é que eles são produzidos. A endorfina, ela nos visita quando a gente vê a dor alheia. A dor alheia. Ela nos provoca grande produção de endorfina. Ou quando nós trabalhamos em equipe. Vejo que trabalhar em equipe tem se tornado uma coisa cada vez mais difícil. As pessoas não suportam as outras, então elas querem trabalhar sozinhas. Né? Mas ela nos produz a endorfina, esse hormônio que é produzido também quando nós examinamos a dor alheia. Essa pessoa familiar, eu tenho certeza que saiu do dentro do hospital com uma grande quantidade de endorfina na corrente sanguínea. A serotonina, ela é produzida por 3 coisas: boas recordações, sol e exercício. Vejam que quando a ciência fala de boas recordações, ela fala de uma coisa que a gente não vê mais as pessoas fazerem, que é olhar fotos. Nunca se tirou tanta foto no mundo como se tira hoje por causa do celular. Mas ninguém olha as fotos. Pode ser que alguém aqui me desminta, né? Pode ser que alguém tenha o hábito de tirar a foto e olhar, mas normalmente a gente tira e guarda, né? Compra mais um HD de 1 terabyte e vai guardando, vai guardando. Então, boas recordações, por exemplo, pode ser de uma foto. Pode ser visitar um amigo antigo, lembra quando nós era pobre, jovem e feliz? Que coisa boa recordar dessas coisas, né? Quando a gente não tinha rugas no rosto, né? Quando tudo era uma beleza. E mais feliz ainda quando era na infância, que a gente nem sabia que ia ter que pagar conta quando crescesse, né? Nem sabia que ia ter que trabalhar. Era uma maravilha, era sensacional. O nosso nível de serotonina, quando nós visitamos essa época, aumenta bastante. A dopamina é uma coisa que é produzida quando a gente tem motivação, quando a gente se determina metas. Veja que é uma coisa que no campo profissional todo mundo nos ensina que quando começa o ano a gente deve escrever as metas do ano. 5 metas. Eu fazia isso. Hoje sou obrigado a confessar que não faço mais. Por quê? Porque talvez eu não esteja me preocupando com a minha felicidade. Porque quando a gente coloca uma meta e alcança a meta, né? E as metas elas têm que ser alcançáveis, né? Os professores dizem que metas não devem ser feitas assim: ah, eu vou fazer o primeiro voo espacial na Lua, vai ser o que eu vou fazer. Bom, você não vai fazer isso, né? Porque vai ter um monte de gente na fila disputando. Mas você pode, por exemplo, fazer uma meta sensacional de ano que vem emagrecer 3 quilos. É uma meta factível. De um ano que vem, você visitar 5 parentes que você não gosta. Uma meta factível. Então, quando você coloca a meta e você atinge a meta, você tem uma produção de dopamina e você se sente feliz. Assim como você, quando sai de manhã para fazer um passeio na praia, um dia de sol, você faz um exercício, toma um sol e fica feliz. E vocês provavelmente estão agora pensando que realmente você tem razão, porque é uns momentos que a gente se sente mais feliz. Por último, a oxitocina, que ela só é obtida por relacionamentos emocionais. E por relações de confiança, mais importante ainda. Quando a gente se entrega para um amigo, para um cônjuge, para o cônjuge hoje é difícil, né? Mas vamos imaginar que dá, né? Se entregar ao cônjuge numa relação de confiança, né? Hoje está difícil, né? Está difícil porque a gente está difícil, não é o cônjuge que está difícil, é que a gente é que tem ficado difícil, né? O cônjuge é o mesmo, ele continua fazendo a mesma coisa que ele sempre fez, mas a gente está ficando cada vez mais intolerante. Então, quando a gente se entrega para essas relações emocionais, quando a gente constrói relações de confiança, como está difícil você ter um amigo de confiança. Eu já não sou mais assim de cozinhar na primeira fervura, tem que dar no mínimo 3 caldos para ferver. Mas eu me lembro que alguns anos atrás, como era comum você dizer, fulano é meu amigo de confiança, hoje a gente não empresta 5 reais para ele, porque não dá para confiar mais em ninguém. Como é que esse pensamento de achar que não dá para confiar mais em ninguém vai fazer com que nós produza algum hormônio? Só se for o hormônio do desespero ou do hormônio da depressão. Então a gente precisa também confiar.
acreditar nas pessoas. Se nós não acreditarmos em ninguém, como é que a gente quer que alguém acredite na gente? Todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem dificuldade. Mas a gente tem que ter um grauzinho de tolerância com a dificuldade alheia, porque as nossas são desse tamanho. Desse tamanho. A gente só não enxerga. Porque a gente tem dificuldade, né, de se olhar internamente, né? Não por isso os próprios gregos, né, quando eles fizeram o templo de Delfos, que era o lugar mais importante da Grécia, onde eles visitavam e faziam evocações dos espíritos para aprenderem alguma coisa, eles escreveram duas frases que nos interessam até hoje. A primeira que Santo Agostinho recorda no Livro dos Espíritos, quando ele diz que como é que a gente vence as imperfeições, qual é o caminho mais fácil para a gente vencer as imperfeições. Ele diz: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. É por isso que a gente acha que o problema é o outro. A gente não quer se conhecer. Mas, aproveitando então que eu disse que é duas frases, a segunda é nada em excesso. Coisa que a gente adora. Agora vai chegar no final do ano, é excesso na comida, excesso na bebida, excesso naquilo que vai fazer. Os gregos nos ensinaram, 2.600 anos atrás, nada em excesso. Então, meus queridos, o que nós queríamos deixar de mensagem é que a gente pode se sentir feliz usando um chavão que todo mundo diz, né? Com coisas pequenas. Não vamos esperar que todo momento vai ser de felicidade. Não, vai ser assim. Alguns momentos de felicidade em que a gente vai dar valor para algumas coisas que a gente não está observando, que a gente não está tendo o cuidado de ser grato, né? Hoje, por exemplo, de noite eu vou agradecer de novo que eu não estou na caverna, que é escura, que não tem luz, que não tem livro. Então a gente pode ser grato por essas coisas, observar melhor. Quando a gente estiver num momento assim que a gente está muito desvarado, ir num hospital, ir num lar de idoso, visitar um parente que está enfermo, porque daí a gente vai dizer: nossa, graças a Deus como minha vida é boa. No Brasil, o número de pessoas que estão abaixo da condição mínima alimentar, hoje somam milhões, e hoje ao meio-dia eu comi um bife. Que gratidão, eu comi um bife. Quando tem gente que não tem farinha, quando tem gente que não tem polenta, quando tem gente que não tem água no Brasil. Amigos do bem fazendo campanha porque no Nordeste as pessoas não têm água, não é comida, eles não têm água. E nós às vezes reclamando com um belo bife no nosso prato. Mas também nós temos que entender que também há necessidade de sacrifício. Esse termo sacrifício Jesus quis deixar para nós como um símbolo eterno para nós entendermos ele. Porque o que Jesus fez ao final de toda a sua trajetória foi coroar tudo com um sacrifício. Não foi em vão. Não foi em vão que o último ato dele enquanto esteve conosco foi o sacrifício. É porque ele quer nos dizer que coisas boas custam sacrifício. Que Deus nos ampare hoje e sempre. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.